Nós temos aqui o gráfico de y igual a g de x e queremos saber o limite com x tendendo a 5 do g de x. Já fizemos esse tipo de coisa algumas vezes, mas vamos ver aqui o que acontece quando x se aproxima do 5 pela esquerda. Quando x se aproxima do 5 pela esquerda, o g de x se aproxima do menos 6. Por outro lado, quando x se aproxima de 5 pela direita, g de x parece que está também se aproximando a menos 6. Então, uma estimativa razoável baseada em olhar este gráfico é que, se x tende a 5, o g de x tende a 6 negativo, a menos 6. Então, o limite de g de x quando x tende a 5 seria menos 6. Mas observe que o g de 5 vale outro número, vale 0. E é esse o ponto deste vídeo, verificar que o limite descreve o comportamento de uma função quando nos aproximamos de um certo valor, de um certo ponto. O limite não nos diz o que está acontecendo exatamente naquele ponto e não nos diz muito sobre o resto da função, nem sobre o resto do gráfico. Por exemplo, eu poderia construir gráficos de diferentes funções para as quais o limite com x tendendo a 5 resulte em menos 6. E esses gráficos podem ter uma aparência bem diferente do que temos aqui para o g de x. Por exemplo, eu posso dizer o limite de f de x, quando x tende a 5, é igual a menos 6. E o gráfico dessa função f de x pode ser bem diferente. Veja, pause o vídeo e tente ver se você consegue desenhar uma situação em que se note isso. O que nós estamos enfatizando aqui é que, se o x se aproxima dos dois lados, pela esquerda e pela direita, do número 5, a função tem que se aproximar de menos 6. Então, por exemplo, uma função que tem um comportamento assim, um comportamento gráfico assim. Veja aqui um gráfico como esse, isso vai funcionar. Conforme x se aproxima de 5 pela direita ou pela esquerda, o gráfico da função f já nos mostra que f tende para o menos 6. Podemos pensar numa outra função, digamos que representada pela letra h, e o limite de h de x quando x tende a 5 é igual a menos 6. Ela poderia ser completamente diferente das outras. Veja, o gráfico dela vem aqui, paralelo ao eixo x, depois tem esse outro trecho aqui, e digamos que ela não é definida para esses outros valores, e de x igual a 4 em diante, ela tem esse gráfico. Todas essas funções, quando x tende a 5, têm o limite definido e o limite é menos 6. Mas todas essas funções têm aparências completamente diferentes. Agora, uma outra coisa para prestar atenção é que, para uma dada função, se temos o x se aproximando de alguma forma de um valor interessante, por exemplo, x tendendo a 5, e o 5 é interessante aqui porque nós temos este ponto de descontinuidade, mas nós poderíamos tomar o limite para um infinito número de pontos aqui. Vamos ver, por exemplo, o limite de g de x quando x tende a 1. Pause o vídeo e tente responder o que temos aí. Observe que, quando x tende a 1 pela esquerda, estamos nos aproximando deste ponto aqui, deste valor. E, se o x tende a 1 pela direita, temos também o mesmo valor, e podemos ver que esse valor para o limite é igual ao g de 1. Esta é uma conclusão razoável olhando para este gráfico. E se você tivesse que estimar o valor do g de 1, parece que é aproximadamente menos 5,1, menos 5,2, por aí. Nós poderíamos obter o valor do limite de g de x quando x tende a π. Π é um valor aproximadamente aqui, e no gráfico podemos ver que, quando x se aproxima de π pela esquerda ou pela direita, no gráfico vemos que vamos encontrar para o valor de g o mesmo número, e é o próprio g de π. Então, temos também que o limite de g de x quando x tende a π é igual ao g do π. Então, é muito importante frisar que podemos ter muitas funções diferentes com o mesmo limite no mesmo ponto. E, para uma função dada, você pode tomar o limite em muitos pontos diferentes, de fato, em uma quantidade infinita de pontos, em que o valor do limite é o próprio valor da função naquele ponto. E, às vezes, nós ficamos preocupados em achar limites quando algo acontece de maneira estranha, como aqui neste ponto de descontinuidade que temos no gráfico. Até o próximo vídeo!